Boa noite, pessoal! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Plantando Conhecimento. Estou amando retomar esse projeto, né? Um projeto aí que visa levar conhecimento para toda a população. Isso é muito legal. Com convidados mega especiais. Hoje, então, é uma live muito especial que eu já estou fazendo, tentando fazer há muito tempo. Essa minha convidada, ela foi difícil, viu? Difícil trazê-la aqui. Mas eu estou muito feliz para que hoje a gente possa ter esse bate-papo aqui. Para mim é um dia muito especial. Boa noite a todos que estão entrando, Patrícia, Ivani, Everton, oi, tudo bem? Que bom ter todos vocês aqui, Cássio, que bom, fico muito feliz de vocês estarem aqui, né? O Rafa, nutricionista. Por favor, se o som tá legal, se a imagem tá boa, se dá pra gente continuar, porque aí eu já vou chamar a nossa convidada. Ei, Ivani, tudo bem? Que bom, fico muito feliz. Márcio Luiz, Fábio, não, que coisa boa, a casa já tá ficando cheia. Carla, legal, muito bom. Só sinaliza pra mim, sendo que a conexão tá um pouquinho baixa, o sinal, tá? A Rafa falou que tá legal. Que bom. Indiara entrou também. Boa noite, então. Olha, então, mamãe entrou, doutora Cristina Kamizaki. Olha, então hoje, nossa, o prestígio aqui tá grande. A Lude, que bom, Lude tá aqui. Ó, então hoje, a minha convidada é muito especial. É uma pessoa que eu já conheço há muitos anos. Uma pessoa que a cada dia que passa eu admiro mais. Que tem um conhecimento ímpar, que trata as pessoas de uma forma única, sabe? Consegue ver o ser humano, que tá ali do meu lado dia a dia e me ajuda a transformar a vida das pessoas. Ela realmente vive esse propósito, o propósito lá, que nós temos lá na Lantana, e ela luta por ele de uma forma única, sabe? Então, sempre convidei para ela estar aqui, mas ela não gostava muito das redes sociais. Agora a gente está vencendo esse desafio, mas vocês podem ter certeza que hoje vai ser um show. Doutora Gislene Andrade, já vou convidá-la para a gente começar esse para falar sobre detoxificação. Eu já deve estar entrando. Oi, Silcé, tudo bem? Que bom, olha, a doutora Andressa também está aqui, ó, casa cheia. Boa noite! Tudo bem? Boa noite, Andreia. Minha Depois de nutri muita dificuldade, né? Estamos aqui não é? com uma sensação de nervoso ainda no coração. Você está me ouvindo bem? Tô super bem. Uma sensação de nervoso ainda. O meu retorno seu ficou um pouquinho baixo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, se melhora. Tô te ouvindo Acho bem. que agora melhorou. Tá me Então, ouvindo? ainda uma sensação muito de nervoso sobre isso e sobre essa exposição e trazer informação científica não é, vamos dizer assim, uma tarefa muito fácil, né? Primeiro porque a nutrição, ela não é uma verdade única, então é nisso que eu sempre me apoio. A gente nunca vai falar uma única verdade, uma conduta igual, cada um tem uma percepção, uma visão, e cada um define uma conduta diferente. Então, assim, o medo de se falar, muitas vezes publicamente, é porque a conduta, o pensamento, ele diverge. Mas assim, as minhas nutris que estão entrando aí sabem que estou aberta a muitas sugestões, a esse diálogo, essa visão conjunta. É sempre uma troca de figurinha, a gente cresce junto, né? Nessa busca pelo melhor para o paciente. Então, a proposta hoje é falar de detoxificação, que é um assunto que teoricamente ele é difícil de se falar, ele envolve muita bioquímica, muitos termos bioquímicos. A minha ideia é trazer uma linguagem mais limpa, mais fácil, mais acessível, mesmo porque a gente sabe que a audiência que entra não é só o nutricionista que assiste, envolve os pacientes, os clientes da Lantana, de um modo geral. Então eu tentei fazer um embasamento tanto científico, mas que trouxesse uma percepção, uma visão e um entendimento de uma forma geral para um público leigo também, porque é interessante saber sobre detoxificação. Até mesmo para o público leigo, né? Sem dúvida. É a grande maioria, né? A gente tem vários colegas aqui, mas a grande maioria. Mas eu tenho certeza que você vai dar um show, que você arrasa. Né? Eu te conheço no dia a dia ali. Eu sei o tanto que você estuda, o tanto que você se preocupa, né? De levar essa informação de qualidade. É por isso que você mora no meu coração e está comigo há muitos anos. Ai, recíproco isso. Já queria agradecer aqui publicamente, porque hoje a Lantana está onde está,
ter você também na nossa equipe, por estar levando, né? As pessoas confiam no nosso trabalho, sabem a seriedade, e você é que mostra tudo isso, né? Você é a ponte que faz aí, né, das minhas loucuras, das minhas inovações, né? Te deixa A gente veste a camisa junto, né? dias, né? Quase todos os dias, cheio de ideias e tal, e vocês conseguem concretizar e levar aí para as pessoas, né? Para os prescritores, toda essa informação que a gente busca, toda essa inovação que a gente está sempre, né, querendo levar para o paciente. E você faz essa ponte de maneira muito linda, né? Muito. É um prazer, você sabe disso. A gente veste a camisa junto. Então vamos lá, né? Porque a gente está aqui, vamos né? Começar, então. Mas é porque é de coração. Eu acho que eu gostaria de fazer isso publicamente. Eu acho que, né, é sempre importante. Mas vamos começar a falar. O que é a detoxificação, doutora Gislene? Então, vamos começar pelo princípio, né? Impossível falar de detoxificação e não falar de fígado e não falar de xenobióticos, porque existe um propósito pelo qual ela é feita. Então, um xenobiótico é uma substância que o meu corpo não reconhece como nutriente. É uma substância estranha. E é por esse motivo que eu envolvo um processo de detoxificação diretamente. É quando ela entra no meu organismo é que eu estimulo esse processo de detoxificação. E quais seriam essas substâncias? Então, elas envolvem vários parâmetros, seja via alimentar, seja o nasal que a gente transpira, seja pele. Então, envolve tudo. Envolve medicamentos que a gente consome, envolve os metais pesados, seja vindo de panela, seja o alumínio do próprio desodorante, alguns aditivos químicos que estão muito presentes, como adoçantes, os conservantes dos alimentos industrializados, álcool, fumo, alguns pesticidas. Então, como a gente não come orgânico 100%, nós também ingerimos por isso. As maquiagens, chumbo, tinta de cabelo, tatuagem, radiação, agora a gente está em contato com isso. Celular, computador, televisão. Então, os poluentes, de um modo geral, eles entram. De alguma forma, eles entram no nosso organismo. E até mesmo os subprodutos do nosso metabolismo, eles são substâncias que a gente precisa eliminar. Uma parte eu consegui eliminar pelo suor, pela urina e pelas fezes. Além disso, o pulmão também faz essa eliminação pela respiração. Então, essas toxinas, hoje a gente já sabe que elas têm uma característica adipogênica. A presença delas faz o ganho de peso, na maioria das vezes, porque elas atuam ocupando receptores de hormônio. Então, a gente chama de disruptor endócrino. Então, elas atuam modulando de forma incorreta, né, esses receptores sexuais. Então, a gente hoje já sabe que infertilidade está ligada a um processo de muita toxina no organismo. Então, estimular um processo de detox pode melhorar o processo de fertilidade para quem busca essa necessidade, esse desejo de engravidar. Insulina, resistência à leptina, até mesmo os hormônios da tireoide, eles estão diretamente envolvidos com esse excesso de toxina e a gente atua se ingerindo em muita quantidade, a gente acaba alterando todo esse contexto de toxinas. Então, elas são altamente inflamatórias e elas também têm um grau de risco de lesar a membrana celular e colocar em risco o DNA da célula. Então, falar de detox é prevenir doenças como câncer, por exemplo, porque se eu gerar um radical livre capaz, com potencial de gerar um dano na minha mitocôndria e de gerar um dano no DNA, eu vou causar uma alteração para esse risco de câncer. Então, as toxinas, elas são um alvo, um risco muito grande para o meu organismo. E o meu organismo, ele precisa de alguma forma fazer com que ela fique inativa. Como? Ele guarda ela no tecido adiposo. Então, se eu estou ingerindo, ela é uma substância lipossolúvel, propriamente dito, que a gente tem ele como um órgão que está ali parado, que serve de estoque, mas eu também vou envolver glândulas e eu vou envolver a bainha de mielina.
que a gente nem lembra dela, mas ela é gordura. E aí, daí a gente desencadeia o processo de doenças. Então, assim, xenobiótico basicamente é isso, é substância estranha que eu vou ingerir em algum momento da vida ou que eu vou ter contato e que o meu corpo, ele tenta fazer a eliminação, mas se ele não conseguir, ele armazena. E o fígado, ele é o órgão principal para fazer isso, ele é o maior órgão que tem no corpo e ele é responsável por detoxificar todos esses nutrientes. Ele faz todo o metabolismo de primeira passagem, seja dos macronutrientes. Então, eu comi proteína, carboidrato, gordura, vai passar tudo por ele. Eu tomei um medicamento, vai passar tudo por ele. Seja para a questão de metabolismo hormonal, ele produz hormônios. Então, é um órgão extremamente importante. Então, casa, fígado e xenobióticos são os dois alvos, o alvo fígado para eliminar aquela substância que para mim é indesejável, que eu não gostaria que estivesse no meu organismo e que pode causar um processo de sinalização de doenças. Então, pensar nisso é muito importante. E essa eliminação ela acontece em fases, não é? Acontece em fases. A gente fala muito de fase 1 e fase 2 de detox. Né? Todo mundo fala, fase 1, fase 2 de detox. Mas como que funciona isso? Onde começa, onde termina, por quê? Na verdade, assim, existem as fases e é bom entender as fases, sim, mas elas estão interligadas, elas acontecem ao mesmo tempo. O corpo não dá uma pausa numa coisa para começar a outra. Elas acontecem simultaneamente de acordo com a necessidade. E aí a gente tem a fase 1, que é a fase da biotransformação. Então, essa substância que ela é lipossolúvel e está armazenada no meu tecido adiposo, eu não consigo eliminá-la nesse formato. Eu preciso de fazer uma transformação dessa substância para que ela se torne hidrossolúvel numa característica que eu consiga eliminá-la principalmente na urina. Então, quando eu tenho essa toxina, ela é o gatilho para eu fazer detox. Com isso, nessa fase 1, eu vou envolver uma enzima chamada citocromo P450, que ela é a que mais responde na fase 1 de detoxificação. Ela vai envolver alguns micronutrientes para que ela aconteça, que eu tenha ela com qualidade para fazer essa detoxificação. Que aí eu vou envolver ferro, vitamina B2, vitamina B3 e colina. Então quem estiver tomando nota, eu vou falar de muitos micronutrientes que é importante pensar nas fases e esses micronutrientes precisam estar presentes, seja numa suplementação pelo alimento, seja numa formulação, porque vai fazer toda a diferença no processo de detoxificação. Então, o citocromo P450, ele precisa desses micronutrientes para ele fazer a parte inicial de detox. E essa primeira fase, ela consegue transformar a substância lipossolúvel em substância hidrossolúvel através da presença do oxigênio. Lembra que o oxigênio, ele é uma substância, ele é uma forma química muito forte, que ele desestabiliza totalmente a estrutura tóxica. E aí, como consequência, eu aumento a produção de radical livre. Aí a gente começou a falar de um cronograma, que fisiologicamente a gente fala muito da produção de radical livre, que traz envelhecimento, começa dessa base de detoxificação. Eu vou aumentar a produção de radical livre, e esse radical livre, ele é um elétron desemparelhado, ele tem um elétron desemparelhado, ele tem que ter uma ligação que quere ele para que ele não gere essa atividade. A partir daí, esse primeiro alvo seria o objetivo inicial de transformar a substância lipossolúvel em hidrossolúvel, mas eu gero um metabólito altamente reativo aqui. Então, se eu parasse por aqui, eu gerei uma alteração metabólica naquela substância que estava inativa, guardadinha no meu tecido adiposo, e gerei um metabólito altamente reativo porque ele tem um radical livre que consegue invadir o meu DNA. Por isso que é amplo esse conceito de detox, não é só um suco verde que vai resolver minha vida. Então, eu fiz essa transformação, né, e gerei um metabólito altamente reativo e potencial capaz de influenciar diretamente na minha genética, no meu DNA. E muitas
substâncias elas só se tornam carcinogênicas depois dessa fase. Às vezes elas estão desabilitadas, inativas, guardadinhas. A partir desse processo, elas se tornam substâncias altamente lesivas e carcinogênicas. A partir daí eu vou para a fase 2, que eu acho que essa fase, Andréia, é a fase que mais deixa a nutricionista pirada quando fala assim de fase 2, porque envolve muitos conceitos. E é aqui que eu queria chegar para falar assim de uma forma bem clarinha e mais transparente o que seria a fase 2. Porque a fase 2 nada mais é do que conjugar. Eu gerei um radical livre com um elétron desemparelhado e eu preciso ligar alguma coisa, conjugar, para que eu desestabilize ele e essa substância hidrossolúvel eu vou eliminar ela em alguma parte do meu corpo, principalmente na urina. Então, eu ligo com o quê? Com aminoácidos, eu vou ligar ela com alguns grupos sulfatos, então consiste a segunda fase. Principalmente a gente fala de glutamamento metil, de aminoácidos. Então, assim, pensando nesse contexto de iniciar a fase 1 e gerar metabólito altamente reativo, sabe aquelas doenças de base familiar, tipo doença cardiovascular, todo mundo da família tem, câncer de mama, vai fazendo aquela sequência familiar, ela começa por aí. Quando eu gero as enzimas presentes na fase 1 e na fase 2, elas sofrem com a codificação genética. E através disso, eu consigo criar um polimorfismo genético que gera doença de base para a família inteira. Então, pensar na minha alimentação com qualidade é pensar na minha herança genética que vem, porque eu posso alterar isso ao longo da vida, gerando uma alteração na minha configuração bioquímica de DNA. Então, essa reação de conjugação ela é extremamente importante, só que ela se divide em etapas e isso confunde. Dentro dela eu falo de sulfatação, acetilação, acilação, glucuronidação e metilação. São 5 processos que acontecem dentro dela. Mas nada mais é do que conjugar com algo. Sulfatação eu vou conjugar com sulfato, no caso a cisteína. Então ela se liga a uma cisteína e ela se estabiliza de novo. Acetilação eu vou conjugar com acetil-CoA. Então eu vou ligar, eu preciso de aminoácido na minha alimentação para que eu tenha disponibilidade de fazer essa ligação. A acilação eu vou conjugar com uma glicina, com uma taurina ou uma glutamina, que também são aminoácidos, mas eles são específicos, por isso recebe esse nome, nada mais é do que ligar. E a glucuronidação eu vou ligar com o ácido glicurônico que vem do meu metabolismo, do ciclo de Krebs, da glicose. Então a glicose gera um metabólito que eu preciso do SAMe. Então, o SAMe está diretamente envolvido, que vem do ciclo da homocisteína, ele está diretamente envolvido nisso. Parou por aí? Não parou. O que eu fiz? Eu transformei, eu conjuguei e agora eu tenho que eliminar. Então, a terceira fase, a gente fala de uma terceira fase de detoxificação, envolve uma proteína que chama P-glicoproteína, que está lá na membrana da célula. Então, eu tenho uma proteínazinha bonitinha ali, que ela faz o comando da entrada e da saída de nutrientes para a minha célula. Então, ela comanda, é como se ela fosse o porteiro e só entra por ela e só sai por ela. Então, essas toxinas que foram metabolizadas, elas precisam passar por esses canais da P-glicoproteína e aí elas caem na corrente sanguínea, alcançam o sistema linfático e vão para as vias de excreção. Então, a gente fez nisso a tentativa de eliminar aquilo. Ponto-chave que eu acho que é importante citar, eu tenho P-glicoproteína no cérebro, para impedir que as toxinas entrem, e eu tenho P-glicoproteína, muita quantidade lá no intestino, de forma que se o meu intestino tá bom, se eu cuidei dele com probióticos, se eu cuidei dessa barreira direitinho, eu evito a entrada de várias toxinas, ele mesmo consegue fazer essa excreção, ele mesmo consegue eliminar tudo isso lá
através do intestino sem precisar de sobrecarregar meu organismo. Então, tudo começa a se interligar nesse processo. Uhum. Então, aí Não, a gente falou de fase 1, fase 2 e fase 3. O protocolo todo da detox se resume nisso. E nesses três. pensar só na fase 1 Não. não é o ideal. A Uhum. base da fase 2 é tão importante quanto a fase 3 nesse contexto. Então, falando de nutrientes, né? Quais são os nutrientes envolvidos em todo o processo de detoxificação? Tem muitos nutrientes envolvidos, em cada fase a gente tem uma, né? Uhum. O mais importante deles é a glutationa. De Uhum. olho fechado, é ela que vai fazer todo esse contexto. E Uhum. ela, de um modo geral, essa glutationa, Eu não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Para mim travou, pessoal. Vocês estão ouvindo? Sinaliza, por favor, porque para mim travou. causada, não sei se você tinha. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Se puder sinalizar, por favor, para mim travou tudo. Travou de todo mundo, só a minha. O da Gislene parou. Vocês estão me ouvindo também ou não? Travou todo mundo? Parou. Pessoal, para mim voltou. Para mim parece que está funcionando. De Gi caiu. Peraí. Vamos tentar aqui de novo. Deixa eu convidá-la. Vamos ver se ela vai entrar. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ou foi só a Gislene que caiu? Não sei nem se eu tô aqui ainda. Ah, travou a Gislene. Tá. E aqui, vocês estão me ouvindo? Ah, bacana. Michelle tá me ouvindo. Deixa eu ver então se a Gi volta. Peraí, vamos achá-la. Deixa eu ver. Não, ela não voltou ainda. Peraí, vamos ver. Deve ser problema de conexão. Só um minutinho que a gente vai achá-la. Não voltou. Um show, né, gente? A gente acha que é uma coisa simples, mas é um processo extremamente importante. Vamos lá, a Gi não voltou. Vamos esperar aqui um pouquinho para a gente não ter que reiniciar, né? Cancelar e depois voltar. Vamos ver se ela entra aqui. Me dá mais um minutinho. Ó, eu tenho outra nutricionista aqui da Lantana, hein? Se ela quiser entrar, só se me fazer uma solicitação, que a gente faz um bate-bola, hein? Topa? Ou não topa? Fala pra mim aqui, ó. Já vi que tem gente da Lantana aqui também. Aliás, tem vários, né? Deixa eu ver. Não, a Gi não voltou. Peraí. Ai, que pena. Thalita, caiu mesmo. E ela não tá voltando aqui, ó. Tô tentando buscar, mas não tá voltando. Não sei se caiu tudo lá na casa dela. Internet não tem jeito, né, gente? E aí, quando cai, quando dá esse problema, uma pena, peraí. Não voltou. Deixa eu ver. Não. Não voltou. Ó, vou fazer o seguinte. Vou sair só para poder ver, resolver o problema da conexão e volto aqui em 2 minutinhos. Pessoal, não deixe, volto para cá, que o assunto tá super legal. Deixa eu só tentar contato com ela aqui para ver como é que a gente reestabelece aqui de alguma forma, porque ela realmente não tá entrando. Eu vou encerrar e volto em 1 minuto, hein? Volto aqui porque o assunto tá legal. Ei, pessoal, retomando aqui, já fiz contato com a Gislene, vamos retomar o nosso papo aqui que tá bem legal. Vamos esperar só um minutinho para o pessoal entrar, minha convidada também. Acho que a internet agora tá legal. E vamos ver se vai funcionar aqui agora. O assunto tá bem legal, detoxificação.
Tá bacana, a Gi tá explicando de uma forma bem didática, dá pra, né, pelo menos eu acho que tá ficando claro, né? Se vocês tiverem perguntas, vai colocando aqui pra gente, que eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer de estar respondendo. Vamos ver, olha, a Karina entrou, Jennifer, Ana, Érica, que bacana, vocês estão retomando aqui, isso é muito legal. Betânia, que bom, retomou aqui com a gente, doutora Betânia. Deixa eu só verificar se a minha convidada já entrou aqui, vamos ver se... Não, ainda não. Vamos esperar aqui que eu acho. Luciana, boa noite, Luciana. Marcela, a equipe Lantana aqui prestigiando, que bom. Luciana é mais uma integrante, né, da equipe Lantana, mais uma farmacêutica aí, muito experiente no setor. Daqui a pouco ela vai estar aqui fazendo uma live, hein? Quero ver se você, né, Lu, tá convidada já aqui, que eu tenho certeza que você tem muito conhecimento, muita coisa bacana para compartilhar. Já fica o meu convite. Michele também tá aqui, Michele. Também preciso que você esteja aqui comigo dividindo, hein? Vamos lá, vamos enfrentar essas redes sociais aqui pra gente poder cumprir o nosso propósito de transformar a vida das pessoas, não é isso? Deixa eu ver se a minha convidada já entrou. Ela tava com problemas técnicos, ainda não entrou. Vamos lá. Alguém quer entrar ao vivo comigo? Michele, topa entrar ao vivo? Lu, doutora Célia, doutora Betânia, se alguém quiser entrar ao vivo aqui comigo enquanto a Gi não entra, só me mandar um convite aqui, quem sabe alguém compartilha com a gente também esse tema, que é muito legal, né? Eu acho que essa visão nutricional, ela é perfeita aí pra gente entender todo esse processo. Ela estava falando agora da parte dos nutrientes, né, que são fundamentais. Glutationa, por exemplo, é muito importante nesse processo. E deixa eu ver se ela já chegou. Não chegou, não entrou, não sei. Ela tá com algum, né, acredito que algum problema de conexão. Falei com ela agora, ela tava só travado, mas ela já tinha reiniciado, né? Não, infelizmente não tá aqui. Eu acho que não vamos conseguir reestabelecer. E aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém quer entrar comigo ao vivo aqui? Alguma das nutricionistas quer vir compartilhar os seus conhecimentos aqui de supetão? Quem topa o desafio? Alguém? Michele, quem tal, hein? Vamos lá. Tem muita nutricionista aqui, hein, gente? Quem podia compartilhar um pouquinho desse assunto? Alguém topa? Vamos lá. O Gi não tá entrando. Uma pena. A gente vai ter que marcar aqui, né? Isso, doutora Ana, o tema é detoxificação. Nós estamos falando um pouquinho, a doutora Gislene estava explicando. Ah, ela entrou, ó, voltou. Já explicamos as fases, né? O que é, falamos um pouquinho sobre os xenobióticos, falamos sobre as 3 fases, né? E agora a gente estava falando um pouquinho dos nutrientes envolvidos nesse processo. Então, deixa eu convidar a doutora Gislene para a gente papo aqui de hoje. Deixa eu checar, já convidei. Não, ela deu algum probleminha. Vamos lá de novo. Mandei um tchauzinho para ela. Agora acho que vai dar. Vamos ver. Acho que agora vai. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Chegar lá no finalmente, porque nossa, travou tudo, literalmente aqui. Mas vamos tentar, né? Eu mandei um monte de gente, mas ninguém quis vir participar. Então a casa é sua. Vamos continuar. A gente está falando então, da importância, né, dos nutrientes. Exatamente. Né? Glutationa, ela é dependente de glutamina, glicina e cisteína. Só que cisteína, ela é um mineral limitante nisso, é um aminoácido limitante. E eu preciso de fontes alimentares para que esse ciclo aconteça com uma boa atividade. Então, cebola, brássicas, oleaginosas. Quando a gente pensa em suplementar a cisteína, como ela é limitante, a gente vai pensar em NAC, L-cisteína. Então, é importante ter cisteína para que aconteça o processo de detoxificação. Ela envolve o citocromo P450, então eu preciso de ferro, magnésio, molibdênio, manganês, preciso de antioxidantes, preciso de complexo B, B12, importantíssimos nesse processo. Na fase 2, eu preciso de alguns nutrientes específicos também, então aminoácidos são necessários para formar glutationa. Aí eu preciso de magnésio, eu preciso de manganês, eu preciso de
desenvolvido no complexo B, né? Então, eu preciso de fontes de complexo B para formar o SAMe, para gerar essa atividade de detoxificação. Então, todos os micronutrientes são importantes, glicose, então de carboidrato, eu falo de aminoácido, então eu falo de proteína, e para o fígado, metabolismo hepático, eu preciso de ácidos graxos, então eu preciso de lipídio. Então, quando a gente pensa muito na dieta clássica, o meu paciente sempre em low carb e deixo o carboidrato bem baixinho, eu não estou gerando nutriente específico. No caso, eu falo do ácido glicurônico, que ele vem do metabolismo da glicose para fazer detox. Então, eu deixei a desejar. Quando eu falo de P-glicoproteína, pensa aí. Não sei se você lembra, Andréia, que a gente tinha sugestão de fórmula de detox, fase 2 de detox, e tínhamos aquele compoundante que ia potencializar as duas fases. Então, a gente tem essa sugestão de formulação. Esse composto oxidante é a fase 3 da glicoproteína. Então, a P-glicoproteína, ela precisa de, no caso de lactobacilos, eu preciso de extrato de ricina, eu preciso de ginseng, cardamomo, é tudo aquilo que a gente pensou para gerar potencial detoxificante com fase 1 e aquela fórmula para potencializar, que é a fase 3 da P-glicoproteína. Então, assim, a gente pensou de um modo geral aquelas formas as formulações que nós criamos do protocolo. Ficaram boas as fórmulas, né? Totalmente embasadas nesse contexto. Então, se alguém quiser, pessoal, se tiver algum profissional da área de saúde, nutricionista, médico aqui nos assistindo, se quiser essas sugestões, me manda um direct, que amanhã a gente prepara, a gente recapitula nessas formulações e eu posso mandar para vocês. Só mandar um direct aqui, que amanhã eu compartilho essas formulações que a equipe, né, a Gislene ajudou a construir aí com a nossa equipe. Tá travado. Você tá me ouvindo bem, Gi? Tá ficando um pouquinho travado. Você tá me ouvindo? Mais ou menos. Oi, tá me ouvindo? Mais ou menos. Tá ficando travando um pouquinho. Mas vamos lá, vamos tentar falar. A gente está falando então desse processo. Tem algum cuidado específico ou sempre é necessário entrar, né, no protocolo de detoxificação? Quais os cuidados que precisa ter se pensar nesse, né, Tá me ouvindo, Andréia? Agora tô. Agora tô. Gi? Gi, tá me ouvindo? Gi? Tá. Sim, não. Tá um pouco travado. Eu não tô conseguindo te ouvir agora. Tá conseguindo me ouvir? Sim? Falando de... Podemos continuar? Sim, acho que agora voltou. Agora voltou. Eu perguntei um pouquinho desses cuidados, né? Se esse protocolo sempre ele, né, deve ser feito, ou tem que ter algum cuidado, uma atenção especial, né? Pensando em seguir um protocolo de detoxificação. Ouviu? Andréia, eu não estou conseguindo te ouvir. Não sei se você está me ouvindo, mas assim, não sei se a gente pode continuar, se você está me ouvindo, se eu posso continuar falando sobre os cuidados, fazer nesse contexto de detoxificar. Isso, vamos falar disso. Manda abraço. Pode falar. Não tá dando. Não deveria fazer detoxificação. Então,
A primeira pessoa que a gente deveria pensar em não fazer seria pensar em gestante, claro que é um público que deveria fazer detox, mesmo porque quando a gente fala de gestante, que é um risco-alvo bebê, e eu falo de quem está amamentando, a amamentação, nesse período de amamentação, jamais realizar detoxificação. Você pensa em criança que eu introduzo alimentação precoce, antes do momento, né? Ela está exposta a várias coisas e ela não tem sistema de detoxificação pronto, real, para fazer a eliminação de toxina. Se eu já começo a expor a mãe que está amamentando, vai sair tudo no leite, é fato. Então, essas mulheres gestantes e quem Uhum. atenção aos consumidores de cafeína, que gostam do cafezinho Isso por acaso é uma indireta para mim, doutora Juliana Andrade? pontualmente. Você se identificou aí com isso? A cafeína, ela estimula a fase 1, ela estimula citocromo P 1 a 2. E esse citocromo eu faço através, eu estimulei a fase 1 e eu já eliminei a toxina, que é a cafeína, exala ali na fase 1. Só que não para por aí, porque o estímulo dela eu faço de outros que precisam de fase 2. Então, é importante eu ter nutrientes para fazer a fase 2, não pensando na cafeína, mas pensando nos outros metabólitos que eu gerei a partir do tanto de café que eu estou estimulando. Start, tomei café, gerei início de detoxificação, que vai parar que eu estou estimulando. Então, nisso. Quem tem TPM, como o fígado, ele é um órgão que faz todo esse metabolismo hormonal, fazer detox alivia esse quadro de TPM, pode melhorar. Para nutricionista é um grande problema quando o paciente nutre não tira minha cervejinha. Então, assim, que a nutricionista pelo menos consiga orientar o paciente. Quando ele bebe álcool, quando ele ingere alguma bebida alcoólica, ele estimula a glutationa. O metabolismo do álcool, para eu eliminar ele, eu preciso de glutationa. Só que aí no dia seguinte ele acorda com a ressaca básica, uma paracetamol. Esse paracetamol, glutationa. Então, como eu já fiz um estímulo no dia anterior, na noite anterior, um estímulo muito grande de glutationa, se eu tomar o paracetamol, eu vou tentar, sendo que às vezes eu não vou ter a quantidade adequada de nutrientes para isso. Então eu vou gerar metabólito altamente reativo com o paracetamol. E o paracetamol é hepatotóxico. Então, tem nutrientes para auxiliar no processo de detoxificação, seria interessante. Pacientes que têm intolerância com alimentos gordurosos, pacientes que passam mal com gordura, a gente pensa no fígado como o metabolismo de primeira passagem. Seria interessante fazer detox também, porque pode estar comprometido algum quadro nesse sentido. Outra questão é os pacientes que têm muita alergia, enxaqueca, insônia, podem ser inquéritos que me sugiram fazer um processo de detoxificação no meu paciente. Então, pensando nisso, se você pensa numa doença de base como diabetes, que a gente começa pela resistência à insulina, a resistência à insulina é um quadro exato de toxina, situação de inflamação, de toxina presente, eu começo a sinalizar através da serina, e não faz a
habilidade do GLUT4 subir para a membrana para captar a glicose. Então, eu gero resistência à insulina só no perfil que eu vou fosforilar para o GLUT4 na toxina. Então, algumas doenças como diabetes, tireoide, infertilidade, câncer, são doenças que tiveram o início do processo acontecendo por alguma toxina que entrou. Então, esses pacientes são pacientes alvos. Agora, não se aplica o processo de detoxificação em pacientes que tomam muitos medicamentos. Porque quando ele precisa de passar pelo fígado para eu fazer a ativação dele, então ele gera fase 1 para ele metabolizar. Se eu faço detox em pacientes que têm consumo alto de medicamento, eu vou estimular muito essa fase 1 e eu vou acelerar a atividade dele. Então, suponhamos que o medicamento seja de 8 em 8 horas. Se eu estimulei a atividade dele, o processo de eliminação, significa que a meia-vida dela fica mais curta, então a atividade vai ficar mais rápida, o processo é mais rápido. Então, ao invés de ser de 8 em 8 horas, seria de 6. Eu interferi no metabolismo do medicamento. Então, não vai dar muito certo fazer detox em quem toma muito medicamento. Atenção, muita atenção em 2 processos. Edema, quem retém muito líquido, porque eu preciso de vias linfáticas de eliminação circulantes para acontecer essa eliminação perfeita da toxina. Então, se o paciente relata que ele tem muito edema em membro inferior, usar magnésio, ele carreia, ele consegue carrear essa água do meio extracelular para o meio intracelular e eu consigo diminuir processos de edema e melhorar processos de detoxificação. Além disso, qualidade do sono é fundamental. E aqui, sabe aquele paciente que acorda no meio da noite e não dorme mais? O fígado trabalha à noite, então pode ser um processo de hepático muito ruim. Melhor, ao invés de dar uma fórmula para o sono, é melhor dar uma fórmula para detoxificar, para melhorar o potencial de detoxificação dele, para que ele consiga eliminar essa toxina e ele consiga, de certa forma, ter um sono reparador. O sono é importantíssimo para esse processo de detoxificação, porque eu dei um tanto de nutriente e com isso meu fígado precisa metabolizar. E à noite ele se recupera porque ele está em jejum. No processo de jejum, o meu fígado tem tempo para trabalhar para se recuperar para o dia seguinte. Então, nesse processo de sono, é importante o magnésio muito, porque eu falo da enzima triptofano sintase. E esse triptofano, essa enzima é que vai converter a serotonina à melatonina. E aí, de certa forma, eu faço essa conversão, que é dependente também do SAM e dependente do magnésio, para eu ter uma qualidade de sono acontecendo com uma habilidade de fazer detoxificação muito maior do que eu queria. Então, assim, geralmente, os pacientes que eu deveria ter uma ideia de suplementar seriam eles que vivem extremamente estressados, porque eles desviam o tempo inteiro nutriente para combater esse estresse. Pacientes que estão em fase de envelhecimento, porque por senescência eu deixo de absorver alguns nutrientes que são importantes também nesse contexto para fazer detoxificação. Pacientes com resistência à insulina, eu tenho que pensar muito no processo de detoxificação, pensando em todo esse contexto de que a toxina pode gerar resistência à insulina e aí pensar muito na questão da vitamina B6, porque eles têm ela reduzida ao longo dos anos. Então, assim, seria basicamente esses nutrientes envolvidos no processo de detoxificação, diretamente pensando na suplementação. E para a gente encerrar, porque eu acho que o tempo, né, a gente já estourou um pouquinho, muita gente usa esse processo, né, de detoxificação para emagrecer. O que você me fala aí de usar, né, a detox para emagrecer? Funciona, não funciona? Deve ser feito ou não? Qual é a sua opinião?
O seu áudio não ficou muito bom, não consegui te ouvir direito. Ficou Eu estou perguntando, picadinho. falando para a gente encerrar, E a assim, usar no processo de emagrecimento, né? Fazer esse protocolo de detoxificação, ele funciona ou não? Deve ser feito? geralmente as pessoas confundem, né? Eu vou fazer uma detox para emagrecer. Esse termo eu já ouvi demais. Detox emagrece? Muitas vezes emagrece. Mas é o objetivo emagrecer? Não, detox, o objetivo dela é eliminar toxinas. Então, dieta de detoxificação, ela não é para emagrecer. Ela é uma dieta altamente restritiva para algumas coisas. Então, é por isso que às vezes o paciente emagrece. De um modo geral, se a gente pensar, o obeso ele tem mais toxinas armazenadas no tecido adiposo. Então, essas toxinas elas estão inativas. Se isso é um caso a se pensar, por exemplo, uma paciente procurou e a ideia dela é fazer detox porque ela ouviu falar que detox emagrece, enfim, a linha de pensamento a ser traçada na conduta vai ser essa. Então, atentar para os seguintes processos nesse contexto e até mesmo para aquele obeso que não estou fazendo detox, mas estabilizou na perda de peso. Será que eu devo dar mais fórmula para estimular essa perda de peso? Será que não é hora de pensar nisso, nesse contexto todo? Então, o que acontece? O obeso, de uma certa forma, ele tem mais toxina no tecido adiposo, e essa toxina ela está inativa ao longo dos anos, ela está guardadinha ali. Eu estimulei o processo de emagrecimento, vai cair na corrente sanguínea glicerol junto com esse ácido graxo e essa toxina de um longo ano armazenada ali. As toxinas elas vão ficar circulantes e aí eu preciso de um fígado saudável que na maioria das vezes não é o quadro. Quando o obeso vem, ele vem com algumas alterações metabólicas e a gente nem sempre pode falar que o fígado está saudável. Então, quando eu observo a necessidade de fazer detox, quando eu estou no processo de emagrecimento, quando eu avalio o meu paciente e ele perdeu centímetros no bíceps, milímetros de gordura, mas ele ganhou nas costas. Ele começou a redistribuir aquela gordura, significa que o meu fígado recebeu tanta gordura e tanta toxina que para ele é vital não ser afetado com aquilo, porque se eu lesionar ele, ele para de funcionar. Então ele volta com ela para trás. Eu começo a fazer a redistribuição e rearmazenar de novo a gordura. Então, entender isso é aquele momento que, de fato, eu vou entender que o meu paciente precisa de fazer detox e não necessariamente para emagrecer. É que o processo de emagrecimento e o efeito platô de ter estabilizado pede que eu introduza uma detox para terminar de fazer essa eliminação, para aí sim restabelecer o processo de emagrecimento novamente. Nossa, muito, muito, muito bom, viu? O áudio comprometeu um pouquinho, né? A gente ficou um pouco. A comunicação ficou falha em alguns momentos, mas deu para esclarecer muito. Eu acho que foi muito válido. Queria muito te agradecer, né, por o seu tempo, pela sua dedicação, pelos seus conhecimentos compartilhados com o pessoal aqui. E agradecer a todo mundo que, né, tá aqui conosco até essa hora da noite, né? Muito obrigada. Obrigada, doutora Gislene. Obrigada por tudo. Boa noite, então, pessoal. Tchau, tchau. Foi muito bom, né? Foi muito bom, muito obrigada. Quero agradecer a todo mundo, né? A nossa audiência. Se tiver dúvida com relação à questão das formulações, nós temos uma equipe toda à disposição, a começar por mim, pelas farmacêuticas. Estamos disponíveis a ceder as formulações, auxiliar nas questões que forem específicas de algum paciente ou outro. Pode inbox, pode chamar, que a gente responde assim que for possível, a gente vai responder nessa prazer, André, assim, de coração, apesar desses pormenores com a internet, né, enfim, da gente não conseguir às vezes ter a fluência real que a gente pensou, mas foi ótimo, quebrando alguns protocolos, né?
Então, boa noite, pessoal. Vou deixar salvo aqui durante 24 horas. Né? De repente, comenta com alguém, compartilha aí, porque é sempre bom a gente estar levando mais conhecimento, né, para o maior número de pessoas possível, tá bom? Olha, quem tem gente comentando eu quero, só me mandar um direct aqui, que amanhã a gente faz esse compilado das formulações e passa para poder estar auxiliando nos tratamentos, tá bom? Um beijo para todos, boa noite.